Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É bom ter vocês aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. A gente vai dar uma resposta a uma tentativa de reação a um vídeo feito por mim, pelo pastor Michelson, o Sérgio Monteiro e o Adriano Cecílio, quando nós tratamos do dom profético. E aí um indivíduo fez uma reação, fez todo um alarme em cima de um tema e pediu um valor financeiro que nós oferecemos. E de fato o valor ele ainda está disponível para quem trouxer o que a gente pediu. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, meus amigos, uma coisa que eu aprendi quando eu estava na quinta, sexta, sétima série por ali, no ensino básico, foi a fazer interpretação de texto. A professora ela entregava um texto para a gente, ela pedia que a gente lesse o texto e depois a gente tinha que fazer uma reação ou discutir em classe o que a gente entendeu daquele texto. Isso lançou as bases para que lá no ensino médio a gente aprendesse a fazer redações e a fazer reações de matérias e notícias, enfim. São coisas que a gente aprende ainda pequenininho, interpretação de texto. E quando a gente estuda interpretação de texto, a gente aprende, por exemplo, a distinguir quando a professora pedia para a gente o que um autor disse e o que alguém disse do que o autor disse. Deixa eu deixar mais claro para você. Então a gente lia um texto de uma pessoa e aí a professora depois entregava algumas reações que foram feitas a esse texto, de críticos, e às vezes duas ou três pessoas, dois ou três autores diferentes comentavam acerca daquele autor. E a professora pedia para que a gente lesse primeiro o texto original e dissesse o que a gente entendeu, e a gente falava. Aí depois ela entregava dois ou três outros autores que falaram sobre aquele texto e a gente lia. E a gente via que a nossa visão, por exemplo, estava diferente do que aquele autor escreveu. E que, às vezes, aqueles três autores também discordavam entre si acerca do que o próprio autor escreveu. Olha que coisa interessante. Eu me refiro ao autor original, daquilo que a gente estava discutindo. Então a gente aprendeu a distinguir entre a fala de um autor e a crítica feita ou aos comentários feitos à fala deste autor. Isso é muito importante. Eu me recordo, por exemplo, que houve um vestibular, se não me falha a memória, no estado da Bahia, onde colocaram um trecho de Jorge Amado. E aí então foi uma questão polêmica, muita gente errou, e um dos jornais, na época Jorge Amado estava vivo, um dos jornais fez uma entrevista com ele e perguntou: Jorge Amado, o que você realmente quis dizer nesse texto aqui? E ele olhou as alternativas e disse: nenhuma delas. Veja, os próprios criadores ali das questões de vestibular não sabiam o que o próprio autor do texto que eles estavam analisando realmente queria dizer. Então, por que eu estou levantando toda esta introdução? Porque nós falamos de um texto da senhora White, onde ela diz, no livro Primeiros Escritos, que ela esteve em visão em um planeta que tinha 7 luas, onde ela viu o bom e velho Enoque. Então veja, na visão de Ellen White, ela viu um planeta, nesse planeta havia 7 luas, ela viu o bom e velho Enoque que estava por ali, ela fala das pessoas que moravam naquele planeta que Deus criou e que eram pessoas perfeitas, não haviam caído em pecado. Ok, onde eu quero chegar? Ellen White nunca, absolutamente nunca escreveu que, este planeta era Saturno. E continua aqui a proposta de $1.000 para quem apresentar o texto onde Ellen White diga que ela viu habitantes em Saturno. Acontece que, preste atenção, pessoas que viveram na época dela, como o pastor John Loughborough, ele leu aquela visão de Ellen White e, como havia um conhecimento, mesmo que limitado, mas havia um conhecimento na época de que Saturno tinha, por exemplo, 7 luas, ele concluiu que ela viu vida em Saturno. Ela disse
Não. Quem concluiu? Ele. E aí, o indivíduo ele tenta armar toda uma cena para tentar construir a ideia de que Ellen White tenha falado isso. Ela nunca falou. Foi uma interpretação que alguém fez do texto dela. Mas, pastor, foi apresentado também um livro que é endossado pelo seu marido, que é endossado por ela mesma. E nesse livro menciona que ela teve uma visão onde ela viu pessoas em Saturno. Ora, deixa eu explicar uma coisa para você. Há um livro que foi escrito pelo pastor Ray Smith, onde ele trata das profecias de Daniel e Apocalipse, que é um livro excelente, que ela recomendou à literatura. Ela recomendou que esse livro fosse lido, porque ele trata sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse de uma maneira muito interessante e coerente. Entretanto, neste livro, pontualmente, o pastor Ray Smith ele discorda, por exemplo, da doutrina da Trindade. Nos primórdios da nossa igreja, nós tínhamos alguns pioneiros que tinham dificuldade com esta doutrina e eles foram crescendo com o tempo no conhecimento deste assunto. Inclusive, já que eu mencionei o próprio pastor Ray Smith, ele veio posteriormente a comentar em uma revista onde ele era o editor, na seção de perguntas e respostas, quando alguém perguntou: podemos louvar o Espírito Santo? Porque não temos uma passagem na Bíblia dizendo podemos ou não podemos louvar o Espírito Santo. E ele disse: claro que sim, porque na grande comissão Cristo mandou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, aí ele conclui: o Espírito Santo faz parte da Trindade, e ele usa o termo em inglês Trinity. Okay? Então a gente vai percebendo que os nossos pioneiros, eles não reuniram-se num dia e nós temos já as 6 crenças, nós temos as 6 doutrinas e as 28 crenças da Igreja Adventista aqui já formatadas e está aqui tudo pronto. Não! A nossa igreja foi sendo construída com o tempo, os nossos pioneiros eles foram aprendendo cada vez mais. Mas veja, mesmo diante de um assunto assim delicado, Ellen White recomendou a leitura. Aí então Ellen White era antitrinitariana? Não, se você pega ali os manuscritos dela, os textos dela, você vai ver que ela cria na Trindade. Você vai ver Ellen White dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ela diz claramente: the Holy Spirit is a person. Ela vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ela vai dizer que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a comissão dada por Cristo. Inclusive, ela diz que estas palavras saíram dos próprios lábios de Jesus quando ele estava subindo aos céus. Então, Ellen White não tinha problemas com a crença da Trindade, até porque ela veio de um ramo trinitariano, que era a Igreja Metodista. Já o seu esposo tinha vindo de um ramo mais ariano, que era a Igreja Cristã, a Conexão Cristã, se não me falha a memória. Então, só para fazer com que você entenda que nem sempre quando Ellen White endossa uma literatura, quando Ellen White diz: olha, esse livro é bom, é porque em todas as vírgulas que tem no livro, ela está 100% de acordo. E foi o caso. Ellen White escreveu sobre um assunto, ela nunca disse que existia vida em Saturno, mas pessoas que leram o livro dela chegaram à conclusão: bom, qual é o planeta que tem 7 luas? Ora, hoje nós temos um conhecimento muito mais elevado e sabemos que, além do nosso sistema solar, existem bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de estrelas espalhadas por esse universo, onde cada estrela dessa tem um sistema solar, um sistema solar. Cada estrela dessa tem planetas orbitando ali. Então, a possibilidade de existir vida em qualquer outro planeta, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, mostrando inclusive textos bíblicos apontando para a existência sim, de vida em outros planetas. Você vai encontrar isso. Foi inclusive nessa live onde nós apresentamos que sim, na Bíblia nós encontramos textos claros onde fala de seres vivos em outros planetas. Deus não é pouco criativo não, querido. Deus fazer um universo gigantesco desse tamanho e colocar vida somente aqui. Então, Deus criou seres e planetas. Agora, atribuir uma fala a Ellen White que ela realmente não falou é um problema de interpretação de texto. Então, o querido pastor que fez esse react, ele não aprendeu a fazer interpretação de texto.
Porque se ele tivesse aprendido a interpretação de texto, ele saberia que nós oferecemos, e eu continuo aqui oferecendo $1000 para quem trouxer o texto onde Ellen White, não John Loughborough, não Tiago White, não Ray Smith, não ninguém, Ellen White diga que havia vida em Saturno. Ela nunca disse isso. Ah, mas outros interpretaram. O problema dos outros. Outros interpretaram, e eles podem ter interpretado erroneamente. Ora, o apóstolo Paulo, por exemplo, nunca falou que a lei de Deus está abolida e que nós podemos agora fazer o que a gente quer, que a gente pode adulterar, que a gente pode matar. Ao contrário disso, o apóstolo Paulo ele disse que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele disse, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Mas não tem gente hoje que diz que a lei foi abolida e quer se basear em Paulo. Paulo não disse isso, mas não tem gente que faz isso. Inclusive o pastor que fez esse react, ele tenta se basear em Paulo, por exemplo, para dizer que o sábado foi abolido. Ele pega textos selecionados de Paulo para dizer que o sábado foi abolido, e a gente vai lá em Atos e vê Paulo saindo com os gentios, com mulheres que eram gentílicas, porque não havia sinagoga na cidade onde eles estavam, para ir adorar a Deus lá na beira de um rio, debaixo de umas árvores, fora da cidade. O apóstolo Paulo nunca pediu para abolir o sábado, até porque ele nem tinha autoridade para isso. Aquilo que Deus estabelece não pode ser removido. Mas aí o querido amigo hoje faz interpretações equivocadas acerca do que Paulo disse. É ou não é? Então, uma pessoa pegar a fala de um profeta e interpretar de maneira equivocada, acontece. Então, se alguém chegou e disse, olha, Ellen White disse que viu vida em Saturno, porque baseando-se nas 7 luas que tem e tal, já que Saturno tem 7 luas, então existe vida em Saturno. Ellen White disse, não, Ellen White nunca disse, quem disse isso foi outra pessoa. Ok? Ellen White não. Então fica aqui o desafio, continua de pé. Se alguém trouxer o texto onde Ellen White, e não alguém, Ellen White disse que havia vida em Saturno, leva os $1000. Caso contrário, apenas fica estabelecido uma coisa, que o amigo não sabe fazer interpretação de texto, o amigo não sabe nem escutar e entender o que a gente está pedindo. Então, para ficar bem claro, é o texto de Ellen White e não o texto do que disseram que Ellen White disse. Tá beleza? Que Deus abençoe você e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço.